Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o coronavírus, esse vírus que está afetando a vida de todo mundo, essas medidas preventivas que estão afetando a vida de todo mundo. Então eu venho trazer aqui algumas reflexões e dar algumas dicas para vocês que pode acrescentar e muito. A primeira delas é que os sintomas são parecidos com a gripe, porém ele causa lesão pulmonar, então um sintoma que se destaca bastante é a tosse seca. E outra coisa que eu tenho observado é que a gente foi no mercado e não tinha álcool em gel. Então eu tenho observado, todo mundo tem se deparado com uma situação de pânico. Gente, é muito triste em um momento que está todo mundo passando por um vírus como esse, a gente se deparar com situações de egoísmo. A principal barreira que a gente tem notado é o egoísmo, porque assim, lá no mercado as pessoas estão levando todo o álcool em gel possível, só pensando em si mesmas, e o mercado, querendo ou não, gera uma especulação, porque o álcool em gel tem a questão da matéria-prima e tudo mais. Eu vi a Camila da Gaia fazendo stories sobre isso, falando sobre o álcool em gel e toda essa situação que envolve. Então é importantíssimo também conferir no perfil dela, que ela é engenheira química, pessoa que entende do assunto. Então, algo que eu tenho observado é esse egoísmo, isso afeta muito a vida das pessoas. É um momento de todo mundo realmente repensar se você pode estar em quarentena, excelente. A quarentena também é uma questão de privilégio social, porque a gente vive num país que tem muita desigualdade. Então, se você está em quarentena e pode trabalhar de casa, que é o meu caso, nesse ponto a gente reflete sobre situações de privilégios. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, trabalho com conteúdo digital, estou aqui no conforto da minha casa, livre de riscos. Meu marido também é engenheiro em áudio, trabalha em estúdio, toda a demanda de trabalho é digital, porém não é o que ocorre nos comércios locais. Então, se a gente puder estar estimulando os comércios locais, comprando deles, melhor ainda, porque os monopólios não vão fechar, os monopólios eles se preparam para a crise. Essas redes grandes de supermercados, elas não vão fechar, mas isso vai afetar a vida de quem é pequeno. Quem mais sofre geralmente são as classes mais baixas, a classe média, que vai acabar sendo afetada. Então eu aconselho vocês que olhem a situação em geral sem pânico, sem apavoramento, tomem todas as medidas de cuidado. A principal medida de prevenção do coronavírus é lavar as mãos, higienizar bem as mãos. O álcool em gel, caso não tenha álcool em gel, não entre em pânico. Eu, como esteticista, na verdade eu não exerço mais, mas eu sempre usei álcool 70, álcool líquido, que ele mata as bactérias na hora. Então, se você não conseguiu encontrar álcool em gel, fique tranquilo. Compre o álcool líquido 70%, que já vai ser o suficiente, só dar umas borrifadas. Usa para higienizar objetos que você carrega. Eu sou a pessoa do álcool em gel, então antes de tudo isso mesmo, eu sempre passo álcool em gel no meu celular, durante os atendimentos que eu tô fazendo como maquiadora, eu sempre tô higienizando as minhas mãos, é um cuidado, uma medida que eu sempre tomei. Então eu aconselho vocês a estarem tomando essa medida, coloca no sprayzinho o álcool 70 e borrifa. E uma coisa que é de utilidade pública, por favor, gente, tem uma ferramenta maravilhosa da nossa era, essa ferramenta maravilhosa chamada Google, que você vai lá, se você tem dúvida, você pesquisa no Google e daí ainda bota a prova, sempre questione, olha a fonte das informações. Então vai no Google, em sites confiáveis e, por favor, gente, não compartilhem fake news. Desde o início do coronavírus, quando tinha ocorrido 300 mortes, tinha gente compartilhando que já tinha 300 mil mortes e o governo... Gente, vocês vê muita teoria da conspiração, qualquer coisa já estão pensando no Armagedon. A questão, o coronavírus é um vírus sério, ele tem potencial de matar, ele atinge em massa, o vírus sobrevive por dias, por meses até. Então, a situação é séria, porém a gente tem que saber assimilar e separar as questões. Não é porque é um vírus sério que você vai pensar só no seu umbigo,
só na sua família e ir lá e comprar tudo que tem no mercado e deixa que as outras pessoas passem fome, deixa que as pessoas morram. Se fosse assim, vocês estão agindo como se fosse um The Walking Dead, por favor. É muita teoria da conspiração completamente desnecessária. Então, fazendo isso, causando esse pânico, esse apavoramento, é um desserviço para a sociedade. E essas pessoas que compartilham fake news é um desserviço triplo para a sociedade. Essas teorias de conspiração que tem gente que tem bosta na cabeça e inventa, é muito triste. Porque o que acontece? Alimenta discurso xenófobo. Você dizer que a China criou o vírus para estar afetando a economia. Gente, por favor, vão ler, vão estudar, vão entender como funciona o mercado financeiro. A China não tinha a menor necessidade de criar um vírus, criar uma coisa assim. Gente, me lembra aquela fake news que as pessoas diziam que a Rússia tinha inventado uma máquina de fazer furacão. Então, por favor, criatividade é legal, mas use para coisa boa. Não usa para disseminar fake news, não usa para fazer desserviço para a sociedade. Eu usei uma comparação com relação ao coronavírus, então é momento da gente refletir aquela comparação que eu fiz sobre os índices de feminicídio, que se uma pessoa morresse aqui no Brasil de coronavírus a cada 2 horas, como é o caso que morre uma mulher por feminicídio a cada 2 horas, eu tô aqui falando com vocês há 6 minutos e nesse tempo provavelmente umas 20 mulheres já apanharam no Brasil, umas 10 foram estupradas e em 2 horas uma vai morrer. Então, gente, aí é uma situação muito séria que a gente pode refletir, porque tá certo que envolve um vírus que mata em massa, mas a questão é que a gente pode refletir e aplicar essa maneira de organização da sociedade para outras coisas. Então, a gente podia refletir sobre questões sociais também. Então, lembrando, por favor, para você se prevenir contra o coronavírus e impedir que a gente passe por tanto perrengue, primeiro passo, higienize bem as mãos. Álcool 70, defenda o SUS e a pesquisa, pare de disseminar fake news, porque isso é um desserviço. Vai estudar, pega o Google e olha e para de falar tanta merda. E estimula o comércio local. Compra de quem é pequeno. Se você está aí no conforto da sua casa, leva um prato de comida para a pessoa que às vezes não pode se dar o luxo de fazer quarentena. Reflete sobre as questões de privilégios que você tem na sua vida e vê como pode mudar isso. Então, toda pandemia, toda crise mundial que se passa é um momento para reflexão. Então agora, gente, vamos pensar em coletivo. É o momento de pensar mais em coletivo, pensar mais no que a gente pode fazer para que essa sociedade se torne cada vez mais igual e possa acomodar todo mundo sem que todo mundo sofra com essa desigualdade e onde poucas pessoas podem se dar o luxo de se prevenir contra uma pandemia.